a todos, bem-vindos ao canal Evangelho em Vida. Vamos neste momento elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a nossa Mãe Maria Santíssima, que envolva todas as famílias aqui representadas, e que a paz de Deus seja com todos. Meus amigos, como nós fazemos sempre aos domingos, vamos refletir mais um pouco sobre as lições do Mestre Jesus. Hoje, no entanto, nós vamos abordar uma questão simples, talvez desapercebida nos corações que passam ao largo, ao fazer as leituras dos Evangelhos. Hoje nós vamos nos deter apenas na escrita na areia. A escrita de Jesus. Já passou pela cabecinha de vocês o que foi que Jesus escreveu na areia? Será mesmo? Eu fiquei curiosa e fui em busca do significado dessa escrita na areia. Antes, porém, nós vamos fazer uma ligeira visita na agitada e poeirenta tarde em Jerusalém. Durante a celebração dos tabernáculos, uma cena intrigante se desenrolou diante dos olhos de espectadores atentos, entre os murmúrios da multidão e os olhares ansiosos dos líderes religiosos. Uma mulher é arrastada até o centro da praça, acusada de adultério. Uma transgressão que, de acordo com a lei de Moisés, poderia custar-lhe a vida. Vejam vocês o absurdo. E quantos absurdos nós estamos também vendo nos dias de hoje, né? Então, os fariseus e escribas, eles apresentaram esta mulher diante de Jesus, buscando dele uma palavra de condenação que de fato justificasse a sua própria interpretação rigorosa da lei. Eles queriam que Jesus interpretasse ali como eles estavam interpretando. Veja bem. No entanto, esse gesto que desses fariseus, desses escribas, não passava de uma armadilha. Uma armadilha para pegar o mestre e assim expô-lo, inclusive, a sua credibilidade diante dos homens. Então, veja bem, o que foi que ocorreu? Jesus surpreende a todos com um gesto inesperado. Ele se abaixa e começa a escrever no chão, ignorando temporariamente a questão em jogo. Agora, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nestes momentos. Essa ação intrigante, observem, não só chama a atenção de todos, mas também lança as bases para um dos momentos memoráveis e significativos da vida e dos ensinamentos de Jesus. A história da mulher adulta. Mas não fora somente a história da mulher adulta. O que é que aconteceu? A ação de Jesus de escrever no chão se tornaria um símbolo duradouro de perdão, misericórdia e compreensão divina em face da justiça humana implacável. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho na noite de hoje. Meus amigos, vocês não fazem ideia como existia naquela época, no meio daquela atmosfera festiva, na festa dos tabernáculos, os líderes religiosos que armavam esta armadilha para Jesus. Veja bem, e quando trouxeram esta mulher, veja bem, reunindo também uma multidão, para que essa multidão testemunhasse as colocações de Jesus. Então, ao fazê-lo, eles esperavam colocar Jesus em uma situação difícil. Ora, se ele
concordasse com a lei de Moisés, que era apedrejar, né, as adúlteras, isso não era só as mulheres, os adúlteros também, homens e mulheres, mas eles já estavam infringindo ali, colocando a lei de forma equivocada também. Porque os adúlteros não apareceram até hoje na história. Então, eles exigiam, veja bem, Moisés exigia que o apedrejamento da adúltera poderia parecer insensível à misericórdia. Então, se eles concordassem, é claro que iria contradizer a sua ação aos seus ensinamentos da lei de misericórdia, da lei de amor. Caso ele se opusesse à lei, observem, poderia ser acusado de desrespeitar as tradições religiosas. Não tinha saída, não é? Para nós outros não teria saída, mas para um Cristo, ele, veja bem, qual foi a perspicácia deste homem divino chamado amor. Então, era uma tática ardilosa, que iria de fato desacreditar Jesus perante o povo, diante dos seus ensinamentos, da sua mensagem de amor e perdão. Ora, neste contexto, a reação dos acusadores da mulher reflete o quê? Claro, a mentalidade dominante da época. Nós já falamos aqui que quando nós reencarnamos, nós vamos encontrar uma mentalidade, não é isso? A mentalidade naquela época era essa, onde a mulher era frequentemente responsabilizada de forma desproporcional por transgressões sexuais, enquanto os homens muitas vezes escapavam de qualquer consequência. Seria por seus próprios comportamentos inadequados, não é? Então, eles pegavam leve. Então, veja, vamos agora parar um pouquinho, que nós gostaríamos de nós refletirmos juntos. O assunto não é fácil, é muito delicado. Então, nesse primeiro momento, nós vamos observar a metodologia do Cristo, a tática do Cristo em se abaixar para escrever. Houve um tempo, ele não se precipitou, ele não enfrentou os acusadores. Ora, aí já reside uma lição fundamental para todos nós, na atualidade. Nós vamos com tudo, vamos para cima. Jesus parou. Veja bem, a fala de Jesus, nesse primeiro momento, à multidão. Para a multidão, Jesus responde de maneira inusitada e profunda. Em vez dele se envolver imediatamente no debate sobre o destino da mulher, ele escolhe um gesto aparentemente simples, mas carregado de significado. Então, o que é que Jesus faz? Ele se abaixa, possivelmente ele estava sentado, né? Se abaixa e começa a escrever no chão. Ora, enquanto a multidão aguardava uma resposta direta de Jesus, ele opta por uma ação, olhe bem, a ação de Jesus desvia a atenção da discussão imediata e convida à reflexão. Prestaram bem atenção? Este é um momento significativo do nosso aprendizado. Desvie o sufoco da sua consciência, das discussões, dos engodos, de toda briga, de toda disputa, e comece a refletir sobre si mesmo. Este é um momento bastante interessante. Então, desviando a atenção da discussão, há um convite à reflexão. Esse convite à reflexão pode, nos dias de hoje, serem, ressignificados, como, em vez de você acusar, não é? Você passa a refletir sobre a sua própria natureza e as suas falhas. Quem somos nós? Quem somos nós para acusar os nossos irmãos?
Viram a gravidade? Então, em vez de projeção, que na psicologia, nos estudos comportamentais, nós vamos chamar essa fuga de projeção, Jesus nos convida, mais uma vez neste lindo ensinamento, ao exercício da introspecção. Bastante significativo esse momento, né? Então, o ato de escrever no chão, observe que nós colocamos aí, né? Escrevendo na areia, não é? Escrevendo na areia. Então, o ato de escrever no chão não apenas pausa o confronto iminente, mas também cria um espaço para a contemplação e avaliação. Como Jesus nos ensina, nós igualmente podemos e devemos dar um tempo ao nosso ego, sair desta relação exterior, assim como dar um tempo aos nossos acusadores, aqueles que nos acusam, aqueles que buscam em nós um confronto, a briga, a separatividade. Isto é que é muito importante. No segundo momento, vamos observar, Jesus levanta e diz lá aos evangelhos, em voz alta, em alta voz, para que todos ouvissem. Há um chamado social, ele não falou em segredo. Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ora, meus irmãos, quem ousaria atirar a primeira pedra? Quem de nós pode atirar a primeira pedra? Quando somos almas tão endividadas, tão falidas, e muitas vezes nós reencarnamos com esses comportamentos repetidos, que são chamados esquemas comportamentais, pensamentos endurecidos, e passamos muitas vezes centenas e centenas de anos repetindo o mesmo comportamento. E quando nós nos encontramos com esses nossos irmãos em sofrimento, em desdita e equivocados, nós passamos a julgá-los. Nós estamos dificultando a vida deles. É o momento que a atuação de misericórdia irá levantá-los, dar-lhes força para sair daquela mesmice, para dar um salto qualitativo de uma consciência desperta, em vigília. E é isso o que nós precisamos aprender com Jesus. Não julgar, para não sermos julgados. Não julgamos. Então, veja bem, é como se Jesus, com esse seu gesto, convidasse tanto os acusadores quanto a multidão a olharem para dentro de si mesmos. Acusadores e multidão. Até aqui nós estamos interpretando ao pé da letra. Então, Jesus ressalta não apenas a sua sabedoria nesse encontro, quanto a sua perspicácia, mas também compaixão e desejo de ensinar de maneira transformadora. O ensino de Jesus é o ensino que nos leva à transformação. É uma pedagogia transformadora, libertadora. Então, veja bem, ele não só revelou apenas a verdadeira natureza da lei, mas também a essência de sua origem, de amor e misericórdia. Sua resposta desafiadora expôs a hipocrisia dos líderes religiosos, mascarados. Não é isto que a gente tem visto até nos dias atuais? E confrontou com a realidade de sua própria humanidade frágil, falha, falida.
como nós outros nos dias atuais. Essa não é uma história do passado, é uma história que se repete em quase todos os dias de nossas vidas. Então vamos aprender com Jesus. Introspecção, indo para dentro de nós mesmos, sem fugir de nós através dos mecanismos de fuga, como a projeção. Projetando no outro as nossas limitações, os nossos defeitos, as nossas imperfeições. É isso que a gente vem fazendo. Daí a gente prestar bem atenção que o momento de hoje, meditar com Jesus, é um momento de cura moral, de cura espiritual. Então veja bem, aqui nós vamos parar para refletir um pouquinho. Todo o processo de cura e autocura demanda uma atitude de esforço pessoal no sentido do autoconhecimento. Esse processo de autoavaliação, de exame pessoal, vem muito detalhado na orientação de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, que é o conhecimento de si mesmo. Nós já falamos aqui muitas vezes. É muito importante esse autoconhecimento. Mas chamamos a atenção neste momento, sobretudo para aqueles espíritas, aqueles que acreditam que a vida continua, que os nossos relacionamentos continuam além da suposta morte, porque o que morre é o corpo físico, nós continuamos vivos e interagindo, e temos também inimigos e acusadores de todos os lados. Não pense que nós somos assim, essa coisinha maravilhosa, porque não somos. Então, tanto faz nos trabalhos de curas e desobsessão, quanto nas sessões também psicoterápicas. O terapeuta não vai dizer para você o que tem que fazer. O terapeuta, assim como o assistente orientador e dialogador nas reuniões mediúnicas, não vai pegar de frente com aquele que acusa, com aquele que vem sofrendo de dores desconhecidas nossas. Então, o que vai fazer? O afastamento prioritário, o atendimento prioritário nesse caso, é o que Jesus nos ensina. Jesus afasta a multidão. Ele distancia a multidão daquela alma sofrida, envergonhada, diante da dor, diante da difamação, das leis equivocadas, daqueles que se dizem donos da verdade. Então, Jesus afastou. No momento em que há o afastamento da multidão, a multidão de acusadores, de pensamentos, de ideias malsãs, veja bem, é que uma vez esses acusadores, esses elementos de desdita, no caso aqui, que são chamados obsessores, perseguidores, é um nome muito feio, é um nome muito feio ainda. Vamos ver se a gente vai chegar um dia a dar uma nomenclatura diferente. Que obsessão significa aquela perseguição, pertinaz, perseguir, seguir constantemente, em todos os sentidos. Quando ele diz perseguir, é seguir na totalidade. Então, os chamados espíritos obsessores, acusadores, eles nos perseguem em todos os níveis da nossa consciência. Porque na nossa intimidade, eles conhecem os nossos gostos, nossos defeitos e as nossas qualidades, bem quanto a nossa força moral e igualmente a nossa fraqueza moral. Conhecem, porque conviveram e convivem na nossa intimidade, não são pessoas desconhecidas. Nós vamos ver que pela lei da divina misericórdia, eles são permitidos essa aproximação para que eles recebam igualmente como nós estamos recebendo a misericórdia da educação, do esclarecimento espiritual, através de um novo mergulho na carne, na escola da vida, na escola do mundo. Então, veja bem, o que é que eu quero chamar a atenção?
Uma vez atendidos esses elementos de discórdia, se acalmarão. Pausa-se o confronto, afastando-se naturalmente. Então, por isso que não só nesta faixa aí de Jesus, nesse atendimento, quando houve o afastamento, o acusado respirou. Embora ela estivesse medrosa, ansiosa, mas respirou, mais aliviado. Isso dará a consciência dos acusados, dos seres penitentes como nós, que estamos sendo perseguidos não só através de desencarnados, como também essa perseguição se dá através dos encarnados. Veja bem, nos dar um tempo de respirar desse atrito perigoso, porque ele é moral e ele é físico também. Espíritos encarnados dão bofetadas, bofetadas que os encarnados sentem. Sentem como forças vivas, mal-estares. Isso que é evidente, percebe muito bem. Então, veja bem, neste caso e estudo, o que é que está presente aqui? A autoridade moral do Cristo. Aí é que faz uma sensível diferente. No nosso nível de relação, enquanto encarnados, vai valer também a nossa autoridade moral. Não só a autoridade moral daquele que tem uma ascendência psíquica sobre nós, como aqueles que têm uma ascendência espiritual e evolutiva. Estão entendendo? Aquele que fala, aquele que escuta, aquele que orienta, é sobretudo não um doutrinador, não um simples dialogador, não um simples terapeuta. É alguém que acolhe o ser em sofrimento, acolhido, como um colo de mãe. Antes desses espíritos, eu volto a repetir, quer sejam encarnados, quanto desencarnados, além da palavra, muito além, está o sentimento, está essa energia curadora, que conforta, que pacifica, que acalenta para novos cometimentos na seara do mundo. Então é assim que a técnica de doutrinação e dialogadores, bem como de terapeutas, nunca deve ser impositiva. Natural, compreensão e aceitação, como nos ensinou Jesus. Ora, meus amigos, já que estamos falando em perseguidores, em acusadores, nós vamos ver que, uma vez afastado temporariamente, os acusadores também ganham tempo para rever os seus pontos de vista. Viu que Jesus escreveu na areia? Dá um tempo, é preciso dar um tempo. Daí a gente chamar a atenção que espíritos não podem ser afastados. Em casos graves, são afastados temporariamente, para que o encarnado respire. Porque a guerra é fria, a guerra é difícil. O atrito é perigoso, é de indução moral, muitas vezes até de indução ao suicídio. E aí se torna mais perigoso ainda. Então veja bem, acusados respiram, coloquei aqui, aliviados, e poderão por sua vez auscultar-se interiormente. Olha que beleza. Olha que beleza, né? Jesus está nos ensinando como interagir num processo de mudança, evitando o confronto, a discussão improdutiva. Você vai discutir com aquele que acha que está cheio de razão? E veja bem, esse ponto de vista, ele não pode ser compreendido nos dois níveis da nossa ação temporária, encarnados e desencarnados? Níveis energéticos ou realidades paralelas, como queira? Não pode ser.
É o mesmo, o princípio da relação é o mesmo, meus amigos. Mas nós vamos adiantar porque existe ainda, muito ainda a considerar nesta atitude de Jesus, a nos ensinar. Pare, pense antes de agir. Pense antes do confronto doloroso. O silêncio fala mais forte. Todo silêncio é criativo. Todo silêncio é criativo. Então, se você vai discutir, não só com o desencarnado, que se arvora de dono da verdade, quanto com o encarnado que está na sua frente, o que é que ele vai fazer? Ele vai ficar irritado. Ele vai ficar irritado. Você vai mexer na sombra. Ah, você é um mau caráter, você não vale nada. Vai tocar lá na sombra. E aí a situação fica pior. Então vai ampliar o nível de insatisfação. Eu gostaria que vocês parassem um pouquinho para nós pensarmos juntos, meus amigos. Há uma longa estrada de aprendizado. Muitos já ouvimos em processos de desobsessão. Muitos já presenciamos na história da nossa vida, através de leituras, de casos e de fatos comprovados, que é preciso estabelecer o caminho que Jesus nos ensinou. Vamos chamá-lo de caminho confessional. Veja bem, ensinado por Jesus no Bem-aventurados Misericordiosos. Nós não vamos voltar a esse capítulo. É um capítulo grandioso. O professor Hipólito Leon Denisard faz um projeto de vida, que eu chamo de projeto de misericórdia, quando ele coloca lá para os espíritas, sobretudo para os espíritas, o que fazer? O que Jesus quer de nós? Como usar a misericórdia? Onde usar a misericórdia? E quando usar a misericórdia? E por que a misericórdia? Para que a misericórdia? Observe que é um processo didático, pedagógico, é um projeto. Analisando o quê? O nosso momento histórico, evolutivo. Nós vamos criar elementos e instrumentos que possam dar qualidade à nossa vida. Então, se tens alguma coisa de Jesus, gente, observem e mandem dizer para mim. Vocês acham difícil isso aqui entender? Se tens alguma coisa contra o teu irmão, vai e conversa só tu e teu irmão. E se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. O que é isso? Um caminho confessional. Confesse-se àqueles acusadores, aqueles que você quer acusar, faça uma conversa direta. Caso seja difícil, você pode usar intermediários. Olha, aqui houve uma intermediação de Jesus. Eles colocaram a mulher em praça pública, difamando. Aí você diz, não, tá certo, porque você não falou que a mentalidade da época era assim? Mas a mentalidade de hoje continua a mesma. Não mudamos em nada ainda. Em nada ainda. São mais de 2000 anos. E nós continuamos acusados e acusadores. Então Jesus nos ensina que precisamos de uma comunicação direta. Essa comunicação não permite intermediários. Não permite intermediários. Daí ele dizer, enquanto estás a caminho, porque quando você desencarna carregando a mágoa, a dor, o ressentimento, esta mágoa lhe acompanha. Este veneno continua lhe matando. Moralmente. E essa ligação, essas marcas, faz com que você esteja ligado aos elementos de dissidência do passado que estão reencarnados. E naturalmente, nós retornamos em busca de vingança, em busca de fazer o mal.
em busca para que possamos fazer de fato, efetivar o sagrado escrutínio da lei de amor, justiça e caridade. Esses elementos acusadores, ele vem buscar em nós o quê? Amor, compreensão, compaixão. O que possivelmente nós não soubemos doar, nem distribuir em momentos transados. A lei nos permite que isto ocorra. Então, no segundo momento, observe aqui o caminho confessional. O que Jesus fez. Depois em que houve a quietude, envolveu o ambiente, Jesus se aproximou dela com serenidade. Parecia emanar, diz lá o escritor, uma aura de paz e compaixão. Seus olhos transmitiam uma profunda empatia. Observe a cura de Jesus através do olhar. Jesus curava através do toque, através do olhar, através da palavra, quando não usava outros elementos. Então, veja, seus olhos transmitiam uma profunda empatia, uma compreensão que ultrapassava as palavras. Ele não precisava de muitos gestos para expressar o que estava em seu coração. Com uma voz suave e mais firme. Então, suavidade e firmeza. Então, vamos chamar a atenção? Empatia neste diálogo fraterno. Empatia, suavidade e firmeza. E conversou sozinho. Quando a multidão se afastou, ele e a mulher, olhando nos olhos daquela pobre criatura, e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? Ela respondeu: não, Senhor. Se foram, porque Jesus deu tempo. E quando Jesus levantou, eles estavam indo vagarosamente, caminhando sobre o peso de suas próprias faltas. Então Jesus disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Gente, que diálogo profundo. Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Há motivos de condenação? Não há motivo. Então, nesse momento, Jesus estava fazendo um convite à transformação. Esta mulher teve um encontro pessoal com Cristo. Então, toda vez em que nós buscamos cura, toda vez em que nós buscamos alívio para as nossas dores, ou simplesmente nos libertar das perseguições, nós precisamos primeiro buscar um encontro pessoal com Cristo. Lembre-se, esse Cristo é luz em nós. É essa herança divina. Isso não significa que Jesus esteja aqui em pessoa. Não é isso? Isso não significa. Então, ele não apenas absolveu a mulher de sua culpa, olhe que é muito importante, liberou a mulher da culpa, mas também a incentivou a seguir um novo rumo, a trilhar um caminho de retidão e de redenção. Liberou da culpa. Enquanto nós não liberamos a nossa consciência da culpa, nós não avançamos na senda do bem, do trabalho renovador. Ficamos o quê? Ligados no passado. Porque é a culpa que vai nos prender ao passado. Então, Jesus fez esse trabalho maravilhoso. Então, o que é que nós estamos vendo, meus amigos? Que neste momento, os seus olhos transmitiam amor incondicional, uma aceitação que ultrapassava qualquer erro ou falha do passado. Concluindo a nossa fala de hoje, nós já deixamos aqui este trabalho, nós vamos deixar aqui registrado para lembrete, para que aqueles que quiserem possam ler novamente, viu? Muitas citações, muitos exemplos, que esse trabalho dessa mulher adúltera se encaixa perfeitamente no nosso contexto atual. No ministério de Jesus,
em sua mensagem de redenção, amor e graça. Então, esta narrativa nos convida a refletir sobre a natureza da lei divina, olha aqui o ponto alto, e a sua relação com a justiça. Observe, a justiça e a misericórdia. Justiça e misericórdia. Onde não existe justiça e misericórdia, não há inclusão, não há compreensão, não há empatia, que essa é a extensão do nosso alter ego. Consequentemente, não podemos dizer que há amor. Enquanto os fariseus e escribas se apegavam rigidamente a entender, a verdadeira justiça vai além da observância dos mandamentos. Perceberam? Não é questão de interpretar a lei, a letra da lei, fazer a leitura da lei, porque isso também o moço rico fazia. Lembram-se do moço rico? É preciso sentir e vivenciar essa lei de amor. Sair das aparências. Então, nós vamos ver que o perdão e a compaixão são qualidades que refletem a própria essência do caráter de Deus. Vamos dizer assim, dos adjetivos, como nós conseguimos adjetivar Deus. Então, a lei da misericórdia não é algo que você vai realizar depois. Quando Jesus diz perdoar, a misericórdia vem nesse sentido de que devemos usá-la em todos os instantes de nossas vidas. A misericórdia é uma ação itinerante do bem. Misericórdia é amor em ação. Então, a resposta de Jesus à mulher, eu também não te condeno, vai, não peques mais, nos convida a contemplar neste momento, meus amigos, o poder transformador do perdão e da misericórdia. No mundo onde tantas vezes o ódio parece ainda predominar, no mundo que ainda o mal é predominante. Então, essa mensagem é um lembrete para o perdão, não apenas, observe, liberta o ofensor, mas também o ofendido. Então, nós vamos observar que há uma quebra dessas correntes do passado. Há um desligar, não é um religar, é um desligar. Não podemos estar presos, por isso precisamos trabalhar a misericórdia enquanto estamos por aqui. Não vamos deixar, não vamos dormir sobre o nosso desconforto moral. Não vamos dormir sobre as nossas angústias e ressentimentos. Então, Jesus escrevendo na areia, voltamos ao nosso tema da noite, nos convida a examinar nossas próprias atitudes em relação ao julgamento, a misericórdia e a compaixão. Ele nos desafia a questionar se estamos aplicando a lei de forma justa e equitativa ou se estamos nos deixando levar pela hipocrisia e pela rigidez dos costumes, dos julgamentos. Importante olhar além das aparências. Praticar o perdão e buscar a reconciliação, em vez de simplesmente condenar e excluir. Porque eles não se afastarão de nós. É da lei de amor que a gente ame. Não importa. Se não reconheçamos neste momento, teremos muito tempo pela eternidade do viver. Então, a compreensão mais profunda desse relato pode nos guiar na busca por uma fé mais autêntica e uma vida mais compassiva. Uma fé mais autêntica e um viver mais compassivo. Escrevendo na areia com Jesus,
nós estaremos dando um tempo às nossas consciências para nos redimir diante da lei, para convergir toda a atenção a esse nosso eu de profundidade, que é Deus em nós, e nos perguntarmos: Senhor, dá-nos o poder, dá-nos, Senhor, o exercício da vontade para lutarmos contra nós mesmos, contra os nossos pendores, maus pendores e tentativas malsãs contra os nossos irmãos de caminhada. Que Deus nos abençoe, meus amigos, e nos proteja em todos os instantes da vida. Eu queria parar um pouquinho neste momento para pedir a sua atenção, que quando você ouvir este vídeo, quando você assistir, não deixe de dar o seu like. Nós estamos aqui com mensagens que estão com mais de 8.000 visualizações. Se os internautas, se as pessoas que visualizam der o like, o canalzinho vai embora e essa mensagem vai sendo espalhada para outras pessoas. Eu lhe agradeço de todo o coração. Se gostar, dê o seu like. Compartilhe com outras pessoas. Queremos também deixar aqui registrado que estamos abertos para que os nossos amigos possam sugerir temas. Nós deixamos sempre lá escrito na descrição do canal o nosso e-mail. Então mande dizer o que é que você gostaria de ouvir falar sobre o Evangelho de Jesus, sobre comportamentos humanos, sobre vida e espiritualidade, que nós vamos registrar com todo carinho e atendê-los dentro do possível. Fiquem em paz, que Deus os abençoe. Gratidão. E vamos agora meditar com Maria Dolores sobre os ofensores. Apenas para que a gente possa fazer neste momento um equilíbrio emocional. E agradeça, faça a sua prece, agradeça a Deus pelos amigos. Vamos agradecer a Deus também pelos inimigos, como nos ensina a nossa querida Amador. Fique em paz, meu irmão. Que Deus nos abençoe a todos vocês. Que assim seja. Ofensores, Maria Dolores. À frente do dia a dia, não ouvides alma boa. Se alguém te fere, perdoa, nas lutas que vêm e vão. Resguarda-te em paz no mundo, ofensa às vezes na vida, vem da lágrima escondida sob a forma de agressão. Nas áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, existem dores ocultas, estradas que ninguém vê. Vemos certos ofensores que espalham pedras em bando, trazendo o peito sangrando. Só eles sabem por quê. Esse carrega consigo enfermidade obscura, outro guarda a desventura de uma afeição infeliz. Outro deseja esquecer a rebeldia tenaz, mas já não sabe o que faz e nem pondera o que diz. Outro surge em doce face, por vezes é quem mais amas. Traz por dentro o peito em chamas, embora disfarce a dor. A pessoa que te agride é sempre quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor.
também nós, além do mundo, buscando as luzes supremas, atravessamos problemas, exames de amor e paz. Alma querida, o ofensor nas sendas de cada dia é um teste que Deus te envia para saber como estás.